Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós no nome de Jesus. Livro de Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo em edificar a casa do Senhor, confirmando como se isso fosse real, amém? Veio então a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É tempo de vocês habitarem em casas revestidas de madeira, enquanto esta casa está em ruínas? Essa casa que Ageu está dizendo é a casa do Senhor. Continuando. Agora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem bem os seus caminhos. Vocês semeiam muito, recolhem pouco. Comem, mas não são saciados. Bebem, mas não sentem fartura. Vestem-se, mas ninguém se aquece. E o que ganha, ganha para pouco em saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Subam ao monte e tragam madeira e edifiquem a casa, e me agradarei dela, e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, e eis que veio a ser pouco. E quando trouxeram para casa, eu soprei. Por quê? Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que está em ruínas, quando vocês se ocupam cada um com a sua própria casa. Por isso, os céus vêm e retêm o orvalho, e a terra retém o seu fruto, e eu chamo a seca sobre toda a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre a terra, o que a terra produz, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadaque, e o sumo sacerdote, e todo o restante do povo deram ouvido à voz do Senhor seu Deus, e à palavra do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus havia enviado, e o povo temeu diante do Senhor. E Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, de Deus. Capítulo 2. No 24º dia do mês e no 7º mês veio a palavra do Senhor, intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fale a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e a todo o restante do povo, dizendo: Quem restou entre vocês que viu esta casa, a sua primeira glória? E como vocês veem agora, não é como nada dos seus olhos. Mas agora, fortalece-te, Zorobabel, diz o Senhor. E fortalece-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, fortalece-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Porque eu sou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito. Meu espírito está no meio de vocês, e não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, e será em pouco tempo, eu abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, e abalarei todas as nações, e virão os desejados de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Veio a palavra do Senhor a Ageu pela segunda vez no 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Eu abalarei os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e derrubarei o carro, e o que nele sobe, e os cavalos e os cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, diz o Senhor, te porei como um selo, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O que esse livro de Ageu quer dizer? É um livro pequeno. Ele tem somente 2 capítulos. É muito forte. Ele foi escrito
por um profeta chamado Ageu, no ano de 520 a.C., para todo o povo de Israel, que tinha voltado do exílio da Babilônia, que chega e vê tudo destruído, sabe? Os judeus voltaram para Jerusalém e começaram a construir de novo o templo para Deus, mas pararam a obra por causa dos problemas, da oposição. Passaram 16 anos sem terminar. Aí eles vêm e eles começam a trabalhar para si próprio. Eles começam a casa de Deus, mas eles não concluem. Eles começam a pensar, eu tenho que fazer para mim agora, porque senão eu não vou ter um teto sobre a minha cabeça. Enquanto isso, vamos continuar, pensa, eles ficaram 16 anos sem terminar. Chegou, começou e parou no meio do caminho. Enquanto isso, o povo dedicou muito a construir casas bonitas, confortáveis para eles mesmos, mas deixaram a casa de Deus em ruína. Viviam dizendo, ainda não é tempo, sabe? Ainda não está no tempo de terminar o tempo. E isso era a desculpa que o povo usava, né? Então Deus vai lá e manda Ageu perguntar para o povo: você já acha que é certo vocês morar em casa bonita enquanto a minha casa está destruída? É praticamente isso que ele queria dizer. Deus explica que por causa disso, tudo que eles faziam dava errado. Plantava muito, mas colhia pouco. Comia, mas não ficavam satisfeitos. Ganhava dinheiro, mas acabava muito rápido, né? A lição é muito clara. Quando a gente coloca Deus em último lugar assim das nossas vidas, nossos esforços, não importa o quanto a gente faça, não vai dar fruto completo. Nós trabalhamos, mas não temos paz, nem muito menos satisfação. Isso faz até sentido para mim. O povo entendeu o erro, graças a Deus, e se arrependeu e voltou a trabalhar no templo. Deus então diz, eu estou com vocês. Quando o povo entende o erro e volta a continuar aquilo que Deus ordenou que era para continuar, Deus fortalece as suas mãos novamente para o término. No capítulo 2, depois que eles começam a obra, o povo fica triste, porque o novo templo era simples. Eles lembraram do antigo templo, lembra do templo que Salomão fez, cheio de glória, de ouro e poder? Mas eles não tinham capacidade e muito menos as condições de fazer um templo grandioso igual era o templo de Salomão. Então eles ficaram tristes, porque era tão pequeno, porque não tinha todo aquele poder e a glória que tinha para entregar para Deus aquilo. Mas mesmo assim Deus vem e anima ele. Anima não somente o rei, mas quanto todo o povo, que diz assim, sejam fortes e trabalhem. A glória desse novo templo será maior do que o primeiro. Agora eu te faço uma pergunta, por que Deus falaria isso? Como seria possível, já que eles não tinham condições e muito menos habilidade para fazer um templo igual Salomão fez? Porque a glória, ela não vem de pedras de ouro, mas vem da presença de Deus. E Deus, ele estaria presente, já estava presente desde o momento que eles se arrependeram e voltaram a trabalhar para ele. E essa promessa se cumpriu quando Jesus Cristo veio a esse mundo e entrou nesse novo templo anos depois. Quando Jesus entrou lá, a glória de Deus encheu o lugar de verdade. Então se cumpriu aquilo que Deus falou. Uma lição importante para mim e para você hoje. Deus ensina sobre a santidade. Ser algo santo toca outra coisa, ela se santifica. Vamos pensar, se eu sou santificado e eu toco algo impuro, aquilo ficará puro. Mas se algo impuro, ou seja, o pecado, toca outra coisa, ela sendo santa, ela vai ser contaminada. Isso quer dizer que o pecado estraga tudo que a gente toca. Precisamos viver de uma forma limpa e correta diante de Deus e buscar essa graça nele. A promessa que Deus tem de abençoar. Deus, ele disse para aquele povo que a partir do dia em que eles começaram a obedecer e construir aquele templo, ele iria abençoar toda a terra, iria abençoar a colheita, a vida deles. A obediência traz bênção, tanto na vida deles trouxeram, quanto na nossa também. E Deus ainda faz uma promessa final. Deus fala para Zorobabel que o líder do povo, tá? Zorobabel era o líder do povo. E diz que vai derrubar os reinos poderosos e que ele será como um anel de selo, um sinal de que ele era escolhido e amado por Deus, apontando a família onde viria Jesus. Tudo tinha um contexto. Deus, ele está lá atrás, Deus, ele está aqui e também está no futuro. Quando Deus faz essa promessa para Zorobabel, ele já via e saberia o que iria acontecer muitos e muitos anos depois. Uma lição para a gente, no dia de hoje, é as prioridades. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida e não o último.
Se cuidamos de Deus, Ele cuida de nós. Não podemos procrastinar, não deixar para depois o que Deus quer que a gente faça hoje. O tempo de obedecer agora, ainda que pareça loucura, ainda que a gente não quer, ainda que a gente não entende, mas temos que obedecer. 3. Não se compare, não se compare. Não fique triste olhando para os outros, ou o que os outros têm, e o que você tem. O que importa é que Deus está com você e que pouco com Deus se torna muito. Às vezes você tem pouco, mas também Deus não deixa te faltar nada. Porque não é o ter sobrando, mas sim é não ter falta de nada. 4. A obediência traz bênção. Quando fazemos a vontade de Deus, Ele abençoa todo o nosso trabalho da nossa família e também o nosso dinheiro. O que não é nosso é dele. 5. Deus usa a quem obedece, assim como usou Ageu e a Zorobabel. Deus também quer usar a minha e a tua vida. Essa palavra entra na nossa vida de hoje, que cada escolha que fazemos, em cada prioridade que definimos e cada desafio que a gente vai ter que enfrentar no decorrer da nossa vida, vou te mostrar exatamente onde ela se encaixa no dia a dia. Hoje em dia, todo mundo está ocupado, quer seja com trabalho, com filho, rede social, obrigações. Muitas das vezes deixamos a Deus para o tempo que sobra. Ou pensamos, um dia eu vou me dedicar mais quando eu tiver tempo, porque agora eu estou muito ocupado, quando as coisas se acalmarem. Isso é exatamente o que o povo fazia. Ageu diz, hoje não deixe Deus para depois. Se você cuidar de Deus primeiro, Ele organiza todo o resto da sua vida. Quando Deus está em primeiro lugar, as coisas entram no lugar certo. Nosso dinheiro, trabalho. Você já sentiu que quando trabalha muito, ganha dinheiro, mas ele acaba muito rápido? Planta e colhe pouco? A explicação de Ageu continua valendo. Quando negligenciamos, deixamos de lado e fazemos de qualquer jeito as coisas de Deus, existe um vazamento na nossa vida. O dinheiro vai embora, as coisas não dão certo. Temos muita ansiedade. Mas quando obedecemos e damos lugar a Ele, Deus fecha o saco, que estava tudo se perdendo, sabe? E abençoa o nosso ganho, fazendo que render mais e mais, a gente não ter falta de nada, ter prosperidade. Quando olhamos para o que os outros têm, isso é uma coisa ruim, tá? É uma coisa péssima. Hoje vemos as pessoas com casas grandes, carros bons, vidas perfeitas nas redes sociais. Às vezes olhamos para a nossa realidade e pensamos, o meu é tão pequeno, tão simples. Deus fala hoje, para mim e para você, não se compare. A glória que você tem com Deus é maior do que qualquer coisa que o mundo possa ter ou possa, entre aspas, mostrar. O pouco com Deus, a presença de Deus vale mais do que muito sem Ele. Mesmo que a nossa vida seja simples, se Deus está com você, ela é de um valor eterno, tá? Agora vamos falar também da nossa vida espiritual. O templo antigamente é o nosso coração de hoje. O templo antigamente é o nosso coração de hoje, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas em nós. Deus quer habitar em você. Deus quer habitar em mim. Ele não quer um coração em ruínas, cheio de mágoas, pecado, distração. Ele quer que você construa uma vida santa, que eu construa uma vida santa, onde Ele possa reinar, onde Ele possa morar. A lição da santidade serve hoje. O pecado contamina tudo o que a gente toca. Não podemos ter o pecado dentro de nós, precisamos nos limpar. Se deixamos algo ruim entrar, estraga a paz, estraga o casamento, a família, o trabalho. Precisamos manter o nosso coração limpo, pedindo a Deus nos lavar todos os dias o nosso coração, para que Ele possa estar limpo, para que Ele possa habitar em lugar limpo. Quando a gente precisa de coragem, muitas das vezes, temos sonhos, projetos ou vontade de fazer algo para Deus, mas temos medo de não dar certo, temos medo de que não tenhamos recurso, ou porque achamos que somos pequenos demais. Ageu nos diz hoje também, seja forte e trabalhe, porque eu estou com você. Pega essa palavra, amém? Não espere condições perfeitas, comece com o que você tem, da forma que você está. Deus vai abalar as dificuldades e fazer uma obra grande crescer sobre as suas mãos. Sobre o futuro, a promessa final que Deus tem para mim e para você é que Deus vai abalar tudo, estabelecer o seu reino. Aleluia. Nos lembra que o mundo não é o nosso fim. Viver os olhos focados no céu nos trará a paz que precisamos para suportar os problemas de hoje, sabendo que Deus está no controle
e que a nossa vitória é certa. Resumindo tudo, a palavra de Ageu entra hoje para nos alertar, para nos dar um conforto. Arrume suas prioridades, coloque Deus em primeiro lugar e não tenha medo. Trabalhe, confie, porque Deus está contigo. Porque eu estou com você, diz o Senhor, e vou te abençoar. Glória a Deus. Deus abençoe tua vida hoje, amanhã e sempre.